Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, boa madrugada, né? As horas já avançam bastante, mas eu estou aqui para fazer essa última atividade do dia, ou a primeira do dia seguinte, né? E vamos estar revisando aí algumas coisas que nós falamos na primeira aula. Eu quero disponibilizar esse conteúdo para poder ser uma espécie de revisão para a gente poder caminhar melhor, né? Eu tinha gravado já uma revisão da segunda aula, mas entendi que também deveria gravar um vídeo resumindo, fazendo uma revisão da primeira aula. Na primeira aula nós tivemos inicialmente uma introdução à Bíblia, né? A Bíblia, assim, de modo geral, uma introdução muito rapidamente, superficialmente, né? Destacamos os dois aspectos da autorrevelação de Deus, onde nós destacamos a revelação especial e a revelação geral, onde a revelação geral está associada a um aspecto da revelação de Deus que alcança toda a sua criação. Todos os indivíduos, indistintamente, em alguma medida, são alcançados pela revelação geral do nosso Deus, né? A revelação geral, nós identificamos como aspectos da revelação geral a moral, a consciência, a natureza e a história. Onde moral, todo ser, ele é um ser moral, né? Ele não precisa de ser cristão para ser moral, para ter valores de moral. Isso é intrínseco ao indivíduo, né? Faz parte da imagem de Deus em nós. Nós somos seres conscientes, temos consciência, nós avaliamos, pesamos coisas, né? Outro aspecto da revelação geral é a natureza, como está no Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos, né, anunciam as obras da sua mão. A natureza revela a existência de um Deus criador. E a história que caminha para um desfecho, uma história com grandes intervenções, a continuidade da criação do indivíduo. Isso é uma marca da revelação de Deus, Deus como agente da história. A revelação especial já tem dois aspectos associados a isso. A revelação de Deus em Jesus Cristo, né? Que é a imagem perfeita, a imagem visível do Deus invisível, e a revelação através das Escrituras Sagradas, né? Deus como aquele que, através do Espírito Santo, inspira os autores humanos a escrever a Bíblia, né? Por isso a Bíblia tem duas naturezas, a natureza divina e humana, né? A semelhança de Cristo, as duas naturezas, divina e humana, 100% homem, 100% Deus. A Bíblia também tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana no que tange a autoria, os autores, né, eram homens comuns, homens, né, das mais variadas classes e em nível intelectual. E a divina porque é o sopro do próprio Deus, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, nós temos esses dois aspectos, onde a revelação geral alcança toda e a revelação especial, como o próprio nome diz, ela é especialmente comunicada, né? Ela demanda de uma ação do Espírito Santo de Deus para que ela seja comunicada, né? A revelação especial acontece, Deus se revela especialmente quando nós cremos em Jesus Cristo. Deus se revela especialmente quando nós cremos na Bíblia como palavra de Deus. Até que haja uma revelação especial de Deus, Jesus Cristo é um carpinteiro que andou em Nazaré, se muito. E a Bíblia é um livro que registra histórias antigas de um povo e algumas fábulas, alguns contos, né? Então, a revelação especial de Deus, né, uma ação do Espírito Santo, faz com que Jesus Cristo seja Senhor, seja reconhecido como Senhor e Deus, e faz com que a Bíblia Sagrada seja reconhecida como um livro divino, autoritativo, infalível, inerrante, né, regra de fé e prática. Seguindo, né, nós explicamos como a Bíblia chega até nós em língua portuguesa, né, alguns passos
que pode ser verificado melhor por vocês nos slides que estarão disponíveis, né? Então, são acontecimentos e experiências que são interpretados, formulados, né? Essa interpretação, essa formulação é assimilada e é transmitida oralmente. A partir da transmissão oral, nós chegamos ao passo que temos a escritura original. Da escritura original, os textos originais, né, eles são separados por uma ação guiada pelo Espírito Santo de Deus e são canonizados. E temos o nosso cânon, né, os 66 livros considerados inspirados. Né, o fim, após esse, não há outra inspiração. Né? E após o cânon, né, ser encerrado, nós temos as muitas traduções. Né? Nós temos muitas traduções, que começa lá com a tradução dos 70, conhecida como a Septuaginta, né? Que é a Bíblia que Jesus lia, né? Era a Septuaginta, a tradução dos 70, que era a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego koiné, o grego vigente na época de Jesus. E a partir daí nós temos outras tantas traduções, até que somos alcançados aqui, para a glória de Deus, pela Bíblia no nosso idioma, em múltiplas versões, né, linhas de traduções, formatos, em áudio, em vídeo, em mídia impressa, enfim, Bíblias em braille, enfim, né, Deus, né, com a sua providência, dispõe assim para a nação de língua portuguesa, as nações de língua portuguesa, a Bíblia com uma variedade talvez incomparável, né? Então, passo seguinte, nós apresentamos na aula a estrutura da Bíblia, como a Bíblia está dividida, né? A Bíblia são 66 livros, como nós falamos, e sendo 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Sendo o Antigo Testamento escrito em hebraico, com pequenas porções do aramaico, né, que registra basicamente o conteúdo da Antiga Aliança, né, que tem como o símbolo maior a lei de Moisés, que está ali registrada no Pentateuco, né, essa aliança, né, essa antiga aliança selada no Sinai, né, através dos sangues de animais. O Novo Testamento, os 27 livros, né, que tem escrito predominantemente no grego, também com pequenas porções, ainda menos do que o Antigo Testamento, em aramaico, né, é o registro, né, a partir da Nova Aliança, os registros, o texto sagrado a partir da Nova Aliança, né, vem, né, esse Novo Testamento, essa Nova Aliança celebrada, né, selada através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, selada no Calvário com o sangue, né, do nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seguimos, né, mostrando, né, primeiro a Bíblia, primeira tradução, Septuaginta, a tradução dos 70, é o Antigo Testamento traduzido para o grego. Depois nós temos a reunião no cânon dos dois testamentos, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, né, que registra, narra o relacionamento de Deus com o povo na Antiga Aliança. Né? Ato contínuo, Novo Testamento, narra o relacionamento de Deus, a intervenção, a entrada do Jesus na história e narra a nova aliança, né? E a integração desses dois povos, né? Como está em Efésios, de dois fez um só povo. E temos aqui a divisão da nossa Bíblia em português. Da nossa Bíblia em português. Essa não é a divisão original, por exemplo, do Antigo Testamento. Né, do Antigo Testamento hebraico, né, da Tanakh, da chamada Tanakh. Né, a Torá são os 5 livros de Moisés, conhecido como Pentateuco, e a Tanakh é todo o Antigo Testamento, inclui aí os escritos e os profetas. Né? Então, vamos na nossa divisão, nós temos o Pentateuco, os 5 livros poéticos, né, os profetas maiores, os profetas menores e os livros históricos.
né? Também esse slide está disponível para vocês, né? O Novo Testamento já é dividido em 4 evangelhos, sendo 3 sinóticos, né? Sinótico tem a ver com sinergia, né? Tem a ver com complementariedade, né? E mais o Evangelho de João. Um livro histórico, o livro de Atos, né? 21 cartas ou epístolas, sendo, né, Paulo o principal autor de 13 cartas, né? Alguns vão dizer 14 porque acreditam a autoria paulina ao texto, a carta aos Hebreus, e Apocalipse, né, de João. Assim estão divididas a nossa Bíblia. Então, né, Pentateuco, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, livros históricos, Antigo Testamento. Evangelhos, o livro histórico de Atos, as epístolas e o livro da Revelação, que é Apocalipse. Resumindo a Bíblia, o Antigo Testamento é a preparação. O Evangelho é a manifestação daquele que havia de vir. Atos dos Apóstolos, ele registra a proclamação e a expansão, né, do Evangelho, o crescimento da igreja, né, a ação do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. As epístolas, né, são os registros, é a doutrina, né, dos apóstolos, né, a fundamentação, a base da igreja. Como diz Efésios, né, a igreja está edificada nos fundamentos dos apóstolos, onde Cristo é a pedra angular, fundamental. Apocalipse, que registra a consumação de todas as coisas, é o desfecho da grande história redentiva. Né? Aí temos aqui um slide intermediário com algumas coisas, né, porque cremos na Bíblia, né, quais são as evidências internas e externas, e seguimos. Né? A partir de então nós entramos na parte como ou por que interpretar a Bíblia. Nós interpretamos, primeiramente, nós interpretamos a Bíblia porque a Bíblia é um livro ao qual nós temos um distanciamento. Né? Se pensarmos nos autores humanos, nós temos distanciamento cultural, cronológico, geográfico, social, distanciamento total deles, cultural. Né? Então nós precisamos de ferramentas, de exercícios que nos façam diminuir essa distância. Pensando na autoria divina, né? Lembrando, a Bíblia é de dupla autoria, divina e humana, a distância natural, né? da criatura tentando compreender o Criador. O pecador tentando compreender o santo. Como eu falo às vezes em sala de aula, uma criaturazinha tentando conter um Deus grandão. Né? Então nós temos a limitação natural. E temos a limitação, o distanciamento natural, temos também o distanciamento espiritual. Que a queda, que é um termo, né, que é espiritual, a ideia da queda é uma ideia espiritual. A queda nos destitui da glória de Deus, nos destitui do nosso relacionamento íntimo, nos destitui de uma melhor compreensão de Deus e o seu relacionamento com a criação, aumentando essa distância. Então ela afeta toda a nossa interpretação. Então a necessidade da interpretação se dá essencialmente pelo distanciamento que nós temos dos autores humanos e a distância abissal, o abismo que há em relação da criação com o Deus Criador. Então, distância cronológica, a interpretação faz necessária devido à distância cronológica, geográfica, cultural, enfim, de maneira geral, ela requer de nós um esforço. Né? Nós vamos, de maneira... Aqui eu encerro o resumo da primeira aula, porque todos os pontos a seguir, aqui no material que eu vou estar passando para vocês, ela vai estar basicamente nas próximas aulas. Eu vou tão somente dar uma pincelada aqui de 2 minutinhos com relação ao método que a gente usa no método de estudo bíblico. Nós usamos um método indutivo de estudo da Bíblia. O método indutivo de estudo da Bíblia é o que nos leva a estudar o texto cuidadosamente, observando todos os particulares e pormenores, para não tirar uma conclusão precipitada.
né? A diferença do método indutivo para um recurso dedutivo tem a ver que a indução é um método de raciocinar que consiste em tirar a conclusão de fatos particulares, enquanto a dedução conclui de um fato geral, de detalhes, não é a partir de detalhes, de uma apuração detalhada. Em poucas palavras, na indução a gente observa primeiro e conclui depois. Na dedução concluímos primeiro e depois vamos procurar a observação. E dentro desse método indutivo nós adotamos 4 passos distintos, que são reconhecidos pelo acróstico OICA, onde o O significa observação, I, interpretação, C, correlação e A, aplicação. E são esses que nós vamos estudar a partir da segunda aula, que vamos estar falando de observação, o vídeo já foi até disponibilizado, e a terceira aula, que é a interpretação, encerrando uma série de 4 aulas sobre o OICA com a aplicação. Tá bom, meu irmão? De 5 aulas, melhor dizendo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Desculpa eu ter prolongado um pouco o vídeo, mas foi necessário. Espero que ajude aqueles que não entenderam muito a primeira aula ou até aqueles que não estiveram presentes na primeira aula. Deus abençoe.